Pai do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, no segundo livro de Reis, capítulo 20, verso de número 1, por favor. Por obséquio. Glória a Deus. Segunda carta de Reis, capítulo de número 20, verso de número 1, é o mesmo texto que está no livro do profeta Isaías, capítulo 38, o mesmo texto, só que aqui ele está um pouquinho melhor, tá? A gente vai ler aqui, que o texto aqui está mais completo, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Segunda Reis, capítulo 20, verso de número 1. Acho melhor você baixar um pouquinho, Gabriel, tá meio alto, né? Capítulo 20, verso de número 1. A epígrafe do texto é: Ezequias adoece. Todos acharam? Amém? Minha Bíblia diz assim, ó: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, sê servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, e a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se a sombra 10 graus ou voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline ou adiante 10 graus. Não aconteça isso, mas volte a sombra 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus, pelos graus que já tinha declinado no relógio do sol de Acás. Amém? Feche os seus olhinhos, incline a sua cabeça e vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu peço que o Senhor nos abençoe, dando para nós o discernimento e entendimento da Tua Palavra, para que ela possa, meu Deus, descer revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do Teu coração. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça, e quebrantar, Senhor, o nosso coração, para que a gente compreenda e entenda qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Quando eu cheguei na igreja,
e vim orar, o Espírito Santo falou comigo, me deu esse texto. E ele, sorrindo, o Espírito Santo, olhando para mim, ele disse: fale para a minha igreja que viveremos um novo tempo. Diga para eles que eu ouvi o seu choro, porém, o choro agora será um choro de alegria. Ele disse, o Espírito Santo disse para mim, se essa mensagem tivesse um tema, seria o choro do crente. Eu poderia aqui usar o salmista, né, e dizer para você, o salmista escreveu que o nosso choro ele pode durar uma noite inteira, mas que a alegria ela vem pela manhã. E a gente sabe que ela vem pela manhã porque o sol, quando nasce de manhã cedo, ele é o sol da justiça. E quando o sol da justiça, o sol se levanta, a Bíblia diz que onde há luz não há trevas. Porque as trevas só estão onde não tem luz. Aliás, a escuridão é a ausência de luz, né? Pessoas dizem que a escuridão não existe, é a ausência de luz. Mas nós, eu e você, somos, Jesus deu para que nós fôssemos a luz do mundo. Mas, à medida em que a gente vai caminhando na nossa vida, nós vamos andando, parece que a nossa luz vai apagando. Você já percebeu isso aí? Você já viu o farol do teu carro? Que quando se compra ele está novinho, ilumina tudo. À medida que você vai usando, ele vai perdendo a força. O farol vai ficando meio fosco, é meio amarelado. E às vezes você é obrigado até a fazer um polimento na lente, porque se você não fizer, não consegue enxergar nada. É a mesma luz, ela tem a mesma potência, mas a lâmpada do farol, ela começa a ofuscar a luz. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que a nossa luz continua ardendo, queimando dentro do nosso coração. Ela é o Espírito Santo. Ela continua acesa. Mas nós, que somos a lamparina, as nossas decepções, as nossas tristezas, as nossas lutas, as nossas dificuldades, parece que elas vão tirando da gente a transparência. Como se a gente fosse um vidro, a janela. Vai ficando fosco. E aquela mesma luz já não consegue passar do mesmo jeito. Eu posso trazer para você dentro da Bíblia, a palavra de Deus diz que a glória de Moisés ela era transitória. Por quê? Porque quando Moisés entrava no tabernáculo, o templo, se você preferir, mas né, ainda não tinha o templo construído, era uma barraca, né, um tabernáculo. A Bíblia diz que quando ele passava do lugar santo, que era a entrada do tabernáculo, onde se fazia a queima do sacrifício, a queima do incenso, se colocava os pães da proposição, no meio tinha o véu. Então ele abria o véu e entrava no Santo dos Santos, que era o lugar onde estava a arca de Deus. A Bíblia diz que ele entrando, ele se ajoelhava com seus joelhos no chão e colocava a sua cabeça sobre a arca. E a arca simboliza e representa a Deus, a presença de Deus. E a Bíblia diz que enquanto Moisés orava ali, na presença do Senhor, e eu gostaria de lembrar você, que quando Miriam se levantou contra Moisés, alegando ser ela também profeta, Deus disse para Miriam, falou, Miriam, de fato, você é profeta. E você tem sonhos, e você tem visões. E o Senhor então disse, mas Moisés é meu amigo, e ele fala comigo face a... Por quê? Porque Moisés ficava diante da arca de Deus. E a arca de Deus, ela simboliza a presença de Deus, se não, ou quiçá, o próprio Deus. Então a Bíblia diz que quando Moisés ele se ajoelhava e colocava o seu rosto sobre a arca para que ele orasse, o rosto dele, quando ele se levantava, brilhava, diz a palavra de Deus. Brilhava por causa da glória de Deus.
A glória de Deus pegava no rosto de Moisés e ele levantava com o rosto brilhando como se fosse uma lâmpada. E as pessoas, quando ele saía para fora do tabernáculo, todo mundo sabia que Moisés havia estado na presença de Deus porque o seu rosto brilhava. Já fazendo uma alusão a nós. Que o crente brilha. O crente brilha. Mas a Bíblia diz que Moisés passou um determinado tempo, ele começou a ficar velho, e ele começou a usar um véu no seu rosto. Para que ninguém percebesse que a sua glória estava se desvanecendo, estava indo embora. Sabe o que isso quer dizer? Moisés estava ficando velho, a sua cara estava enrugada. E aí as pessoas olhavam o brilho, mas a cara era velha. E para as pessoas não perceberem os sinais de envelhecimento de Moisés, e assim ele ia tirar o aspecto de glória da cara dele, colocavam sobre ele então um véu. E quando a gente está trazendo aqui para nós, e eu estou falando do farol do carro, porque eu estou falando de mim e de você, eu estou falando que a nossa lamparina, ela ainda tem o azeite, ela ainda queima, e a função da lamparina é alumiar. Porém, a luz não é tão intensa porque o vidro da lamparina não está legal. E a gente poderia dizer que o brilho de Deus está na nossa vida, porém a nossa glória, ela não está boa, porque a gente não está bem, porque a gente não está feliz, porque muitas vezes nós não estamos satisfeitos, porque às vezes o nosso casamento não está bem, o nosso trabalho não está legal, a gente está passando por uma situação de enfermidade, não é isso? Estamos passando um deserto financeiro, estamos atravessando uma grande dificuldade, e aí sabe o que acontece? Você começa a perder o brilho. Parece que a lente da tua lamparina começa a ficar opaca. Como se você tivesse colocado um véu sobre o seu rosto. E aí aquele brilho e aquela luz já não brilha mais. Não é isso aí? E o Senhor, Ele continua lá. Ele continua ali. Ele continua cá, Ele continua lá. O Espírito Santo continua dentro do nosso coração. Porém, as pessoas têm um pouco de dificuldade de enxergar Ele. Por causa da nossa cara de quem chupou limão. Não é isso aí? Você às vezes não está com cara de quem chupou limão? Sim ou não? Tem gente que é de manhã cedo que tem cara de chupar limão, né? Acorda sempre de mau humor. Conhece alguém assim? Tem gente que é quando recebe seu pagamento, vai lá olhar quanto é que entrou, daí ele fica com cara de chupar limão. Né? Tem gente que é quando recebe um presente, que espera uma coisa, vem outra, fica com cara de chupar limão. Mas nós não deveríamos agir dessa maneira, porém, a gente observando as Escrituras e olhando para a palavra de Deus, vemos que Jesus Cristo, na quinta-feira que antecedeu a sua morte, sexta-feira santa, ele subiu ao monte e a Bíblia diz que ele estava terrivelmente angustiado. E ele, ao orar, a Bíblia diz que ele chorou. E ele chorava lágrimas de sangue. O que quer dizer isso, irmão? Quer dizer que o vidro da sua lamparina não estava brilhando adequadamente. E ele era Jesus. Porque ele estava triste. Porque ele estava angustiado. Porque ele estava com medo. Porque Jesus era homem. E ele subiu ao monte para conversar com Deus, com o seu pai. E na sua oração ele disse: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. O que era o cálice? A morte na cruz. Jesus sabia pelo que ele iria passar. Ele sabia. Porém,
na sua oração, ele disse: Senhor, não faça a minha vontade, faça a sua. A gente, e a nossa, junto com a nossa humanidade, nós encontramos dificuldades. E nem todo dia você está afim de sorrir, não é? Eu sou assim também. Nem todo dia você está com vontade de dar risada. Nem todo dia você está com a cara boa. E quando você não está com a cara boa, as pessoas olham para você, elas veem a alegria do Espírito Santo na sua vida? Não. Quando elas olham para você, elas veem a sua humanidade. Debilidade, dificuldade, tristeza, choro. Né? Hoje de manhã, eu fui no velório, uma irmãzinha da nossa igreja que faleceu ontem. Hoje a gente acordou cedinho, foi para Curitiba. Eu passei lá um tempinho com os nossos irmãozinhos que estavam lá, depois vim embora. E você olhava no rostinho de todo mundo e estava todo mundo com um rostinho triste, chorando, os olhinhos marejados. Não é? E eu disse para as meninas, as filhas da nossa irmã, que Jesus recolheu e morreu em Cristo, graças a Deus, que ela era macumbeira, né? Ela veio para a nossa igreja, ela era macumbeira. Veio do Amazonas, ela é Manoara, né? Lá do Amazonas. E ela, quando veio, passou por um processo de libertação. Toda vez que eu ia orar por ela, manifestava um demônio. Era um guia com quem ela trabalhava. E ela falou: pastor, muito tempo eu trabalhei no terreiro. Falei: não tem problema, irmã. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundará a graça. Não fica triste de você estar caindo toda vez que o pastor ora por você. E ela foi caindo, e foi sendo liberta. E foi sendo liberta. E eu não me lembro se foi agora nesse batismo ou foi no batismo passado. Ela desceu as águas, batizou-se, já idosa ela. Não sei quantos anos ela tem, mas acredito que entre 70 e 80, né? Acredito. E na semana passada, ela veio, me deu um abraço lá na igreja em São José. Muito querida, gosto muito dela. E ela me deu um abraço, falou: você ora por mim? Senhora. Ela não estava bem já. Eu orei, abençoei ela. E depois a irmã Maria, sua filha, veio conversar comigo e disse: e aí, pastor? E mamãe? Eu disse: se prepara, porque Jesus vai recolher ela, ela está no finalzinho da carreira. Eu brinco sempre, né? Eu falo: tá no bico. Quando eu falar tá no bico, você sabe que vai morrer, né? Se eu orar por você e falar: irmão, você está no bico, se prepara, porque... Eu falei: ela não vai longe, ela está no bico já. Jesus, o Espírito Santo falou para mim que já vai recolher ela. Passou uma semana, ela morreu. Mas a Bíblia diz que para o crente morrer é Cristo. O crente, ele não morre, irmão. O crente dorme no Senhor. E a alegria, quer ver a satisfação do pastor, é ver você, sua ovelhinha, morrer. Alegria aí no seu velório. Quem sabe você vai no meu, eu não sei quem vai morrer primeiro. Talvez você pode ir no meu, eu não estou dizendo que você vai morrer antes que eu. Mas eu estou falando que a alegria do pastor, irmão, é poder ir no velório da ovelha. Sabe por quê? Porque ali você tem a sensação de dever cumprido. Porque foi uma alma que eu trouxe para Jesus Cristo através da pregação do Evangelho, faz muitos anos. Uma alma que, através da ação da nossa igreja, foi liberta das mãos de Satanás. Foi curada porque ela era muito doente. Foi tratada. Toda a sua família veio para Jesus Cristo, todas as meninas, todas estão na nossa igreja. Eles vieram de Manaus para cá. Eu lembro quando eles chegaram de Manaus, você sabe qual foi a primeira coisa que ela foi fazer? Sabe o quê? Foi no sacolão comprar tomate. Ela falou que lá em Manaus era R$ 20 o quilo do tomate. Que é muito longe, tem que levar de navio, que lá não dá.
E aí ela me mostrou, porque eles alugaram a casa, eu participei todo do processo, né? A Maria casou com o Valdevino, que é presbítero da nossa igreja. O Valdevino já está comigo quase 30 anos. Eu brinco que a Maria foi fruto da minha oração, porque o Valdevino estava solteiro, fazia muito tempo. E eu e o pastor Alcides orava por ele, falava: Valdevino, vem que nós ia no monte. Jesus, traz uma esposa para o Valdevino, que nós não aguentamos mais ele com essa mesma calça. Ele usava só uma calça. Aí a gente falava: Valdevino, quantos anos tem essa calça? Ele falou: acho que uns 10 anos. Eu falei: cara, como que alguém consegue ter uma calça por 10 anos? Sabe o que ele respondeu para mim? Ele disse que eu lavo com escova de dente. Você tem noção? Você conheceu o Valdevino, né? Agora tem a Maria, acabou isso. Mas ele solteiro muito tempo, né? Milico, velho. Acostumou-se, né? Muito cuidadosinho com as coisinhas dele. E Jesus trouxe a Maria. Ele conheceu ela pela internet. Trouxe a Maria. E quando chegou lá, foi uma bênção na vida do Valdevino. Depois veio Israel. Quantos anos está Israel já, Shirley? 8? 6, 7, né, acho. Israelzinho. Nosso garoto. E a família, depois que a Maria veio para cá, a família dela veio a Suêmia, veio as meninas, as sobrinhas e a sua mamãe. E hoje a gente estava falando sobre isso lá. A gente estava lembrando do primeiro dia que ela foi no sacolão com R$5 e trouxe 3 sacolas de verdura até a tampa. Porque faz tempo, né? Acho uns 8 anos atrás, mais ou menos isso. 7, talvez 8 anos atrás. Não, 7 anos, acho, atrás que eles vieram. Então o nosso dinheiro ainda valia um pouquinho mais, né? E você ia lá com 5, né? Era 29, 39 centavos o quilo das coisas. E ela ficava horrorizada como era barato. Você olhava nas prateleiras, dava risada, era cheia de verdura e de fruta, mais cheio. Ela comprava 3, 4 quilos de cada coisa, cheio de coisa. Porque eles não comiam isso lá em Manaus. Não comia, porque era muito caro, eles não podiam comer. Só comia peixe e farinha, diz ela. Igual em Guaratuba, né? Só peixe e farinha. Lá, peixe e farinha também. Né? Só lá peixe de água doce, que é salgado, mas enfim. E essa transformação, Deus tirou ela daquela terra, trouxe ela para Curitiba. E em Curitiba ela encontrou Jesus, ela conheceu Jesus. Ela foi curada das suas enfermidades, ela foi liberta das suas mazelas, como a Bíblia diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Curai as suas enfermidades, expulsai os vossos demônios, né? Não é assim que a Bíblia diz? E esse papel todo da igreja foi cumprido passo a passo. E aí quando eu fui lá hoje, e ela estava lá, né? Ela não está mais ali, é só o corpo ali no caixão, mas é uma sensação para o pastor de dever cumprido, porque é uma alma que de fato posso dizer que ganhamos para Jesus, para o reino do céu. Acompanhamos todo o processo, né? E a gente viu, então, a transformação dessa família dentro da nossa igreja, mostrando os frutos do nosso ministério. E como eu estou falando aqui de segunda chance, e esse texto trata sobre isso, a gente sabe, e a Bíblia diz, livro de Eclesiastes capítulo 3, verso 1 para frente, que é um tempo determinado no céu e na terra para todas as... tempo para nascer e tempo para sorrir e tempo para chorar, tempo para abraçar e tempo para parar de abraçar, tempo de falar e tempo de ficar quieto. Tudo na nossa vida tem um tempo determinado por Deus. Deus determinou todas as coisas. E é difícil você viver o tempo da doença até que chegue o tempo da cura. É difícil você viver o tempo do desemprego até que chegue a oportunidade de emprego. É difícil você viver o tempo da escassez, o tempo da seca, o tempo do deserto. Não é fácil, é difícil. Mas tudo isso vem sobre as nossas vidas para que a gente seja transformado. Porque a Bíblia diz que nós somos provados para sermos aprovados e não derrotados. Infelizmente, no meio da prova, muita gente não passa. Isso faz parte. Muita gente não passa. A Bíblia diz, por exemplo, que quando Jesus caminhava
acho que era Jerusalém, mas eu não lembro, se estiver errado, você me perdoe, mas acho que era Jerusalém, ou ali pelas circunvizinhanças, apareceram 10 leprosos, a Bíblia diz. E eles olhando para Jesus, gritaram, Jesus foi até eles, orou, a Bíblia diz que todos foram curados, os 10, porém a Bíblia diz que apenas um voltou para agradecer. Então, eu usei isso já como uma baliza teológica, dizendo que a gente observando isso, a gente vê que de cada 10 pessoas que são curadas na igreja, que são abençoadas na igreja, que têm um encontro com Jesus Cristo, apenas uma permanece. De cada 10. Uma volta e fica com Jesus. As outras 9 vai fazer agora o que não podia fazer antes por causa da lepra. Os 9 leprosos e a lepra, você precisa observar bem o texto. A lepra é um impeditivo de convivência humana, de relacionamento humano. A lepra afastava as pessoas, eles eram excluídos da sociedade. E quando Jesus cura sua lepra, ao invés deles voltarem a agradecer Jesus, eles correm para onde, irmão? Eles correm para a sua família, eles voltam para o seu trabalho, eles voltam para o seu convívio social, eles voltam para as coisas da sua vida, porque eles ficaram muito tempo com lepra, perderam muito tempo na sua vida, e agora eles correm para recuperar o tempo perdido. Mas eles esquecem que se não fosse Jesus Cristo, eles ainda estariam lá. Qual é o pior defeito do crente? Ingratidão. Esse é o pior crente, ingrato. Ele não reconhece a ação de Deus sobre a sua vida. Ele não reconhece o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. É como se eles quisessem crucificar Jesus de novo, porque toda hora eles estão correndo atrás do pecado, e depois, puxa, mas, irmão, a Bíblia diz que uma vez conhecedor da graça, se você decair, você não vai ter outra oportunidade. Porque senão você estaria crucificando Jesus outra vez, quando você tem o pleno conhecimento da verdade. Então, a ingratidão é o fato de você não dar a Deus aquilo que é de Deus. Jesus disse isso para Pedro: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando alguém veio cobrar Pedro sobre um imposto que eles deveriam pagar, Jesus, olhando para os caras, disse: de quem é o rosto que está na moeda? Eles olharam: é de César. A moeda imprimida era uma moeda de prata, moeda de ouro, moeda de bronze, depende do valor. E tinha ali o rosto do imperador. E Jesus, olhando para aquela moeda, ele disse: de quem é esse rosto aí? Ele está dizendo: de quem é esse dinheiro? Eles disseram: esse dinheiro é do César. Ele disse: então dá para o César o que é do César e dá a Deus o que é de Deus. Veja, a Bíblia diz que toda honra e toda glória, elas são do Senhor. Nós não podemos querer roubar a glória de Deus, afirmando que aquilo aconteceu porque nós fizemos alguma coisa, porque nós intervimos, porque nós oramos, porque nós somos crentes, porque nós somos homens de Deus, porque nós somos santos, porque nós não existe, irmão. Quem faz as coisas é Jesus. Jesus faz milagre, Jesus muda a vida das pessoas, Jesus transforma as pessoas. Hoje de tarde eu estava no meu quintal, fazia tempo que eu não tinha tempo de fazer isso, e hoje à tarde eu estava bem cansado, com bastante sono, porque eu acordei muito cedo hoje para ir para Curitiba, voltei, cheguei em casa já era 1h, almocei, e à tarde eu fiquei mexendo no meu quintal para não dormir, porque se eu dormisse tarde eu não consigo dormir de noite. E eu podei as minhas árvores na minha casa de fruta, os pés de pitanga, e aí nasceu um monte de broto embaixo. Então eu fui tirar os brotos para fazer muda, né? A grandinha assim, e eu tirei uns 50, acho que consegui tirar. Porque senão a Ayrton vai cortar grama e corta tudo. Então eu estava tirando os brotos, hoje de tarde, de joelho na grama ali no chão, cavando, uma faca cortando, tirando para replantar eles. E o Espírito Santo falou comigo hoje, estava falando comigo sobre isso, exatamente sobre isso, sobre fruto, sobre gratidão, sobre o reconhecimento de que é o Senhor que faz as coisas na nossa vida, de que nós não temos a capacidade de transformar a vida de ninguém, porque eu molhei primeiro as plantas antes de eu arrancar para amolecer a terra, porque a terra está muito seca, faz quase 3 semanas que não chove, e aí se a terra seca é difícil se arrancar uma muda, não é?
Mas primeiro fui lá com a mangueira, molhei bem, ficou bem molhadinho, ficou fácil de eu pôr a faca e tirar. E o Espírito Santo diz para mim que tudo que a gente vai fazer precisa ter preparo. Tudo que a gente vai fazer, você precisa fazer as coisas da maneira correta, porque senão não dá certo. Você tirar uma muda de um lugar para colocar no outro, se você manusear de maneira errada, você vai matar a muda. Não é isso? Então o agricultor, ele deve ter muito cuidado no manejo da terra, no manejo das plantas. E quando eu estava arrancando, o Espírito Santo trouxe para mim a passagem do livro de Atos, onde está escrito que o apóstolo Paulo disse, ele disse: eu planto, Apolo rega, mas quem dá o crescimento é Deus. E eu tirei todas as mudinhas, coloquei nos cofrinhos lá, peguei terra, molhei e falei assim: Jesus, orei, né? Disse: Jesus, eu já fiz a minha parte. Como a tua palavra diz que eu tenho que fazer. Eu já plantei e eu estou regando. Agora quem vai dar o crescimento é o Senhor. Se o Senhor quiser, vai pegar todas. Mais de 50 eu tirei. Vai pegar todas. Se o Senhor não quiser, não vai pegar nenhuma. De novo eu vou falar, o índice de Jesus era 10:1. Porque as pessoas acham que quando você prega o evangelho para 10 pessoas, você vai levar 10 almas para o céu. Mas não é isso que acontece. E você só aprende isso depois que você fica velho. Porque quando você fica novo, você não aprende, não entende essas coisas. As pessoas não aprendem que para haver multiplicação, a semente precisa morrer. Jesus disse que uma semente, quando ela é lançada no chão e enterrada, ela morre. Ela brota. Ela gera vida. E aquela semente de trigo gera um pé de trigo. Semente de milho, ela gera um pé de milho. E aquele milho gera no mínimo 2 espigas. E cada espiga deve ter pelo menos umas 200 sementes, se não tiver mais. Então uma espiga, uma semente de milho gera 400 milhos novos. A multiplicação do milho é 400 por 1. A Bíblia fala que a multiplicação do trigo é 30, 60, 90, 100 por 1. Mas para que essa semente dê fruto, primeiro ela precisa o quê? Morrer. Você já ouviu aquela frase? Tentaram me matar, me jogaram na cova, me enterraram, mas o que o meu inimigo não sabia é que na verdade eu era uma semente. Porque agora eu renasci, mais forte. Mais forte. Eu vou dar fruto. E para que você tenha um bom índice, essa semente precisa ser distribuída para muita gente. Para muita gente. E à medida em que vai expandindo a quantidade, vai aumentando o número de pessoas que vão sendo alcançadas. Então, se você prega para 10 pessoas, a possibilidade de você conseguir chegar no final da carreira com uma é o índice de Jesus. Não é? Com uma. Agora, se você pregar para 1000, você pode tirar 50, 30. Você pregar para 10.000, você pode tirar 300, 400. Então, dependendo da condição e da capacidade que Jesus deu para cada um de nós, porque a Bíblia diz que cada semente multiplica segundo a vontade de Deus, 30, 60, 90, 100, depende. Porque quem vai regar e dar o crescimento é Deus, não somos eu e nem você. Mas eu trago um fator multiplicador. Trago um fator multiplicador. Eu sempre, desde que eu comecei a pregar o evangelho, eu sempre anotava na minha Bíblia quantas pessoas aceitavam Jesus no final do culto. Não sei se você, faz isso, não. Eu fazia isso. Quando eu, ainda era nas Assembleias de Deus, eu fazia isso. Tinha na minha Bíblia ali anotado. E eu cheguei a mais de 5.000, nos numerozinhos ali, marcando. Pregava 3, 4 vezes por dia, 8, 9 vezes por semana, toda semana. O pastor foi um pregador itinerante mais de 8 anos. E tinha uma agenda lotadíssima, cheia, graças a Deus, Deus sempre me abençoou.
E sempre ia nas igrejas, fazia o culto e no final fazia apelo. Sempre tinha gente que aceitava Jesus. Em alguns lugares eram muitas, em outros lugares poucas. Eu me lembro uma vez, ali no norte do Paraná, não me lembro agora o nome da cidade, me desculpe, daqui a pouco eu... Embaú? O nome? Embaú? Embaú, lembrei, olhei para o Cledson, lembrei. Embaú, eu fui pregar num congresso das Assembleias de Deus lá, pastor presidente lá, um querido ele, quase matou a gente, estava 35 graus, e a gente tinha que pregar de terno, muito calor, estava eu, pastor Hélio, Jefferson, Marcelo, uma galera, e eles fizeram um grande evangelismo, toda a cidade, região, e foi feito um culto no campo de futebol da cidade, colocaram uma tenda de circo, tinha muita gente, muita gente. E no dia anterior era culto sexta, sábado e domingo, eu preguei no sábado de tarde, se não falha a minha memória, foi o dia de noite, né? Era aniversário da igreja. Eu acho que era o dia que teve mais gente, foi no sábado. E na sexta-feira de tarde, a gente todo mundo com fome, convidaram a gente para ir tomar café na casa de um diácono. E a gente chegou lá, a irmã fez um bolo frito, que era tipo um pão de queijo, só que você fritava na banha. Eu não sei bem como é que era aquele negócio, mas eu sei que ele era bom, com um café preto quente. Irmão, eu acho que devia estar uns 32 graus mais ou menos. Há muito calor, muito calor. E nós sentamos na mesa, a irmã com aquele calor do fogão a lenha, foi fritando aqueles bolinhos, trazendo, e nós com aquele café quente, nós era guloso, né? Com fome. E a gente comia e suava, irmão, que chegou a molhar os cabelos assim, ó. Comemos um balde de bolo daquele, quase morremos. No outro dia, no sábado, os irmãos fizeram um bolo de nata. Sabe aquele bolo coberto de branco assim, que você olha ele tá amarelo, de nata? Você tá ligado nisso? Nata amarela. Um calor, irmão, que tava aquilo. E era o bolo do aniversário. E aí os irmãos tinham, né? Era uma festa, era dezembro, né? Uma festa de distribuição de presente, uma série de coisas. Um evento muito legal. E a gente comeu o bolo de tarde. O culto era de noite, né? Debaixo do circo, era um bolo grande assim. Acho que 8, 9 metros de comprimento o bolo. Uma coisa linda. E eu olhei para aquele bolo, falei pro Jefferson, pro Hélio, falei, rapaz, eu não vou comer esse bolo que vai dar ruim. Por quê? Eu falei, não, esse bolo de nata, com esse calor, esse aí vai dar ruim. E o povo dá-lhe se atracar comer aquele bolo, irmão. Domingo estava todo mundo desidratado, tomando água. Desesperado, porque aquilo deu uma dor de barriga em todo mundo. Principalmente nós, né? Os curitiboca, não tá acostumado a comer essas coisas, né? Era grosso assim, ó, de nata, aquilo se comia, ele rebocava da boca. Jesus, mano. Eu lembro dele hoje, irmão. Faz mais de 20 anos isso, eu lembro dele hoje. Mas eu lembro que de noite teve o culto, eu preguei à noite naquele culto. E Jesus fez alguns milagres extraordinários naquele dia. Extraordinários. Extraordinários. E quando eu fiz o apelo, mais de 500 pessoas aceitaram Jesus. Muita gente. Eu brinquei até, né? Aquele dia eu falei, nossa, o padre vai ficar louco com a gente. Nós demos um desfalque na igreja dos irmãos. Mais de 500 pessoas aceitaram Jesus. Era muita gente, muita gente. Nós, irmãos, eu e você, quando a gente tem a oportunidade de fazer as coisas para Jesus, a gente deve sempre procurar fazer o melhor. Sempre. Independente da nossa condição ou capacidade. Porque a palavra de Deus, ela diz que nós somos ensinados por Deus para que a gente seja capacitado pelo Senhor. E à medida em que somos ensinados e capacitados, o Senhor vai nos preparando para fazer determinadas coisas. A Bíblia diz que nem todo mundo vai ser profeta. Nem todo mundo vai ser mestre. Que nem todo mundo vai ser pregador.
A Bíblia diz que os dons do Espírito Santo, eles são e serão distribuídos entre a igreja para o benefício da própria igreja, para a edificação da igreja. Ele disse, uns vão profetizar, outros vão ter sonhos, outros vão ter visões, outros vão interpretar as línguas estranhas, outros vão profetizar em línguas estranhas. E a diversidade de dons da igreja, ela é distribuída por Deus no meio dos irmãos para que a igreja cresça com força, com vitalidade, e para que a luz ela seja ampliada. E no começo, uma pequena chama. Mas à medida em que nós vamos caminhando com Jesus Cristo, essa chama vai aumentando. Porém, como eu disse no princípio, à medida em que a gente vai caminhando com Jesus, a tendência dessa luz, em algumas circunstâncias, ela ir diminuindo de intensidade. Ela ir diminuindo o seu brilho. Até que chega o dia da enfermidade, o nosso querido Jó disse e chamou esse dia de dia mau. E ele disse, quando a sua mulher o abandona e vai embora, ela olha para ele e diz, por que você não amaldiçoa o teu Deus e morre? Jó, numa situação terrível, de enfermidade, sua família havia morrido, havia perdido já os seus bens, uma situação muito crítica. E ele olhando para ela disse, mulher, você fala como uma louca, porque Deus, ele fez tantos dias bons, quantos dias? Tem gente que fala que Deus não faz dia mau, mas a Bíblia diz que ele fez. A Bíblia diz que ele fez. Tem gente que diz filosoficamente que o mal não existe, que o mal é a inexistência do bem, mas isso quem fala é Satanás. A Bíblia diz que os dias maus foram feitos por Deus. A Bíblia diz, irmão, que Saul, quando se levantou contra Deus, o Senhor enviou um espírito sobre ele, e se você observar a tradução adequada, o nome desse espírito era verdugo. Muita gente nem sabe disso porque as traduções que vêm vindo e se acumulando sobre a Bíblia foram tirando essas coisas. E esse verdugo era um demônio que tomava conta de Saul. E ele só saía quando Davi tocava a harpa. Mistério isso aí, tem um mistério de Deus aí, irmão. Mistério de Deus aí nesse texto hoje. Existem coisas, irmão, que só Deus vai mexer. Existem coisas na nossa vida que só Deus pode mudar. Existem chaves na nossa vida que só Deus pode virar. O homem quer virar a chave, mas só Deus tem esse poder. Só Deus tem autoridade. A Bíblia diz que o homem faz planos, mas a palavra final, ela vem de Deus. A palavra final, ela é de Deus. Nós estamos lendo um texto onde o rei havia recebido um decreto de morte. Deus mandou o profeta. Ele disse, vai ao palácio, conversa com o rei e diga para ele que a sua enfermidade não é para a vida, mas é para a morte. Mande que ele arrume, conserte a sua casa, porque certamente morrerá e não viverá. Olha que estreito é ser profeta. Está cheio de gente querendo ser profeta, irmão, mas não obedece a Deus. Obedecer a Deus é difícil, porque hoje profeta de bênção está cheio. É profeta que fala a verdade, não tem. Porque se ele falar a verdade, ele perde a agenda. Se ele falar a verdade, não deixa mais ele pregar. Se ele entregar o que tem que entregar, os caras disciplinam o cara. Não é assim? Os matadores de profeta. Né? Quando vem de Deus, claro, né? A maioria não vem. Mas quando vem, a maioria hoje não é de Deus. A grande maioria, infelizmente. Tem alguns aí que a gente vê que é só... Né? Teve um que disse esses dias... Ele disse que ele é o maior profeta do Brasil, lá na internet. E ele disse a seguinte heresia, pastor Edilson, escuta essa. Ele disse, eu sou como uma estrela, eu brilho como uma estrela, porque eu sou uma estrela de Jesus. E ele disse num podcast, vou provar. Está na Bíblia. Eu passei, eu falei, vou ficar aqui que eu quero escutar essa aí, que essa aí para mim é nova.
Ele disse, Abraão está na sua tenda. Então Deus chama Abraão e disse, Abraão, sai para fora. Olha o texto. Livro de Gênesis. Ele disse, olha para o céu. Abraão olha para o céu. Ele disse, está vendo essas estrelas? Assim será a tua descendência, como as estrelas. Ele falou, viu? Deus falou que ia ser como uma estrela. Ele só esqueceu de dar o contexto do texto, né? Porque tem uma vírgula, serão como as estrelas. Vírgula, não poderão ser contadas. Deus não está falando de brilho, Ele está falando de quantidade. Mas tem uns profetas aí que não conseguem ler o lé com cré. Não lê as vírgulas e aí fica falando heresia. Mas quando ele é de Deus, aquilo que ele fala se cumpre. A Bíblia, aliás, diz isso, que a única maneira de você saber se um profeta de fato é de Deus é quando a sua profecia se cumpre. Não tem outra. Se cumpre. Cumpriu é de Deus, não cumpriu não é. Isso. Falou que vai morrer, tem que morrer. Vai viver, tem que viver. Agora pode haver também a intervenção de Deus. Porque o profeta Isaías foi lá e disse, conserta a tua casa porque você vai. 2 para nós, por favor, Gabriel. Deixa eu pôr o meu zóio aqui, que senão eu não consigo enxergar lá. Então você sabe que é um advérbio de tempo, quer dizer depois que ele saiu. Virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. 4. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, ou seja, Isaías subiu, porque o rei estava na recâmara no seu quarto, subiu, profetizou no quarto do rei, e ele está descendo, desce as escadas, o palácio é grande, ele vai andando, e ele ainda está no meio do pátio, quando Deus fala, Isaías, para. Aleluia. Eu vou profetizar na tua vida, fica ligeiro para você não perder a benção. Isaías, para, ele disse. Isaías parou. Vai no 5, Gabriel, me ajude. Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te... Assim diz o Senhor, assim como você chorou, assim como você orou, o Senhor restaurará a tua sorte em nome de Jesus. Creia nisso. Deus vai mudar o seu cativeiro. Deus vai mudar o seu cativeiro. Viu, moça? Deus vai mudar seu cativeiro. É você mesmo. Deus vai mudar. Deus está mandando. Eu não faço isso no meio do culto porque eu não gosto, mas Deus está mandando, eu tenho que fazer. Deus vai mudar o seu cativeiro. Eu vejo você chorando muito. Tristeza. Uma pessoa triste, uma pessoa decepcionada, uma pessoa que não está contente com o que está vivendo. Mas eu vejo a mão de Deus, você sentado numa cadeira chorando, assim. E eu vejo a mão do Senhor estendida. E o Senhor dizendo para você, vem filha, que eu vou mudar o teu cativeiro hoje. Você crê nisso? Então toma posse, irmã, da tua vitória. Deus vai mudar a sua vida. Vai transformar o teu choro em alegria. Irmão, nós somos alcançados pela palavra de Deus. A palavra de Deus. Tudo move-se na nossa vida pela palavra. A Bíblia diz que nós trazemos à existência aquilo que não existe pela nossa boca. Quando você profetiza, você traz à existência. E hoje nós estamos falando de vida. Nós estamos falando de alegria. Nós estamos falando de transformação. Nós estamos falando de enfermidade, mas enfermidade e morte. E o texto continua e diz assim, ouvi as tuas orações e vi as tuas lágrimas. Irmão, o Senhor, Ele ouve a nossa oração e Ele vê o nosso choro. Sabe por quê? Porque o Senhor conhece o nosso coração. Porque o Senhor sabe exatamente quem somos, de onde viemos e para onde vamos. O Senhor conhece, a Bíblia diz, o nosso sentar, o nosso levantar.
O Senhor sabe exatamente o que estamos fazendo. Você não precisa ficar se justificando para as pessoas. As pessoas não entendem. Lembra do sacerdote Eli? Ele olha para Ana chorando e diz: mulher, você está bêbada. Sabe por quê, irmão? Porque ele não entendeu nada. As pessoas não entendem nada. Porque as pessoas não conhecem o seu coração. Porque as pessoas não sabem o que você viveu. Eles não sabem a intimidade que você tem com Deus. As pessoas olham para você e te julgam pela tua aparência. As pessoas olham para você, se você está mal vestido, eles falam: olha aí, ó. Não tem nem dinheiro para comprar um tênis novo. Não trabalha para o rei do ouro e o rei da prata. O dono de todas as coisas. Como é que está nessa M aí? É assim que as pessoas falam. Agora, se você está de tênis novo e roupa nova, fala: ó, ladrão, está roubando. Tá com o carro velho, quebrado na estrada, o cara fala: ah, isso aí, ó, isso aí não foi Deus que deu, foi o diabo que só quebra. Você acha que as pessoas não falam isso de você? Acho que não, irmão. Olha aí, ó. Vê se Jesus vai dar um carro desse para alguém, ó. Ah, Rodrigo, só quebra na estrada, não fumega, estraga, o cara não está conseguindo nem pagar a prestação. Isso aí é prova, irmão. Isso aí é mão de Deus na vida do cara. As pessoas falam isso. Mas eles não entendem que você está sendo provado. Para que no final daquele carro você seja aprovado. É por isso que nós passamos pelas provas. As pessoas não entendem. Aí quando Jesus te dá um carro novo, os caras falam: ó, irmão, já tá roubando aí a noiva do cordeiro. Tá explorando a noiva. Lobo. Não é assim? Sabe por quê, irmão? Porque as pessoas querem ver você bem, mas nunca melhor que elas. Nunca melhor que elas. Se você tiver melhor, você é ladrão. Nunca melhor. Veja o texto. Ao terceiro dia, subirás à casa do... Sabe o que o profeta está dizendo? Ele falou assim, ó: em 3 dias essa ferida vai desaparecer e Deus vai mudar a tua vida. Você consegue crer nisso, irmão? Que há um tempo determinado no céu e na terra para que a tua vitória chegue, para que a tua bênção chegue, para que a tua vida seja transformada, para que você seja transformado. Há um tempo determinado por Deus. Não há mal, irmão, que dure para sempre. Não há. Deus já determinou o tempo da tua vitória. Deus já determinou o tempo da tua vitória, Valério. Tem gente que não acredita em você, mas eu acredito. Sabe por quê? Porque Deus está mostrando para mim que Ele vai fazer algo tão tremendo na tua vida que as pessoas não vão nem acreditar. Meu Deus. Eu lembro uma vez uma pessoa disse assim: aquela moça está na sua igreja? Eu disse: tá. Mas a Valéria? Eu falei: aham. Tem certeza? Eu disse: sim. Vai se batizar, inclusive. Ah, eu duvido. O Senhor está mostrando você para mim de branco. Quer pegar, pegue. Não quer, não pegue. Eu estou vendo você de branco. Deus está me mostrando, eu preciso te falar. Deus é tremendo, irmão. As pessoas não botam fé, não botam fé em Jeová, irmão. Não bota fé em Jesus. A maioria das pessoas não acredita mais em milagre. Não acredita mais que Deus possa transformar a vida das pessoas. Que Deus possa fazer uma coisa nova, uma coisa diferente. A maioria das pessoas não crê mais. Mas a palavra de Deus hoje está dizendo isso. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. O cara estava morrendo na cama. E o profeta vem e profetiza. 6, Gabriel, por favor. E acrescentarei aos teus dias 15. Repita comigo: eu ganharei do meu Senhor 15 anos. Amém. Aleluia. 15 anos, irmão. 15 anos. 15 anos, e vou te contar mais uma coisa.
Nesses 15 anos ele teve um filho. E esse filho foi descendência do Senhor. Sabe o que o Espírito Santo está falando para você? Que esse novo tempo que está chegando na tua vida vai ser um tempo de milagre. Vai ser um tempo para coisas grandiosas acontecer. Não vão ser pequenas, vão ser grandes. Porque as coisas de Deus, elas são portentosas, a Bíblia diz. São grandiosas. E olha por quê, irmão. A ti e a esta cidade livrarei, e ampararei essa cidade por amor de mim. Por amor de mim. Por causa da sua palavra. Porque Jesus tomou Jerusalém para ser a sua cidade santa. E ela está lá até hoje. Já tentaram destruir ela centenas de vezes. Nunca ninguém conseguiu. Sabe por quê? Porque ela tem dono. Olha para quem está do teu lado e profetize para ele. Sabe por que Satanás não destruiu você? Porque você tem dono. Profetize, irmão. Sabe por que Satanás não destruiu você? Porque você tem dono. E o meu dono é o Senhor Jesus. Aleluia. O nosso dono é Cristo, irmão. E o diabo não vai tascar em você. Não vai. Não vai. Não vai, irmão. Não vai. Aleluia. Aleluia. O nosso Deus está vivo. Vivo. E a Bíblia diz que Ele está lá no céu, sentado à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. O diabo não vai destruir você, irmão. Ele só fica te enticando só. Gaúcho que fala, enticar. Fica enticando, ele fica provocando. Igual o cachorro, fica fazendo assim, ó. Pro cachorro latir, ó. Mas ele não pode chegar em você, ele não pode tocar em você. Porque você tem dono. Porque alguém, um dia, resolveu morrer na cruz do Calvário por você. Porque alguém um dia resolveu derramar o seu sangue pela sua vida. Há poder no sangue de Jesus para transformar a nossa vida, para mudar a nossa história, para que o Jesus traga uma nova história para mim e para você. Se você crê, irmão. Se você crê, por amor de Deus e por amor de Davi, o Senhor disse, meu servo, 7 Gabriel, disse mais Isaías, tomai uma pasta de figos e tomaram e a puseram sobre a sua ferida. E ela? Pasta do quê? Mas você não passa no pão isso para comer? Hã? Irmão, tem uma revelação, o Espírito Santo está me dando aqui, você está preparado aí? Jesus vai pegar aquilo que não é e vai transformar naquilo que é. Você crê nisso aí, irmão? Aleluia! Jesus vai pegar um troço que você passar no pão e vai fazer virar um remédio para curar a sua vida, irmão. Irmão, Jesus pega as coisas que não são para que elas sejam. Jesus pega aquilo que não é para transformar naquilo que é. Jesus vai transformar a sua vida. Você, as pessoas disseram que você era derrotado, que não ia dar certo, que a tua vida não vai funcionar. Ah, você nunca vai ser feliz. Ah, você nunca vai encontrar alguém que aguente você. Irmão, está repreendido isso em nome de Jesus. Você vai ser feliz sim, você vai vencer sim, você vai prosperar sim, você vai encontrar alguém que aguente você sim, porque o Senhor, Ele o disse, aleluia. E vai acontecer, irmão. Vai acontecer. Aleluia. Eu estou sentindo cheiro de carro novo aqui na igreja hoje. Eu estou sentindo cheiro de carro novo hoje aqui, irmão. Não sei se você tem fé ou não tem fé. Não é meu não, é de vocês. Eu não sei de quem é. Eu estou sentindo cheiro aqui. Sabe quando você abre a porta assim, você sente aquele cheiro de... Nossa, que cheiro de carro novo. Agora tem até essência de carro novo, né? Você já viu? É verdade, não é mentira, é verdade. Tem essência de carro novo. Você passa, fica com cheiro de carro novo. Toma posse, irmão. Por que você acha que Jesus não pode te dar um carro novo? Por que você acha?
Que Jesus não pode mover o coração de alguém e te dar. Você não pode comprar? Glória a Deus, Jesus pode te dar. Creia nisso. E ele sarou. 8, Gabriel. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Escute isso, irmão. E disse Isaías: isso te será por sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus ou voltará 10 graus atrás? É importante você saber que o relógio de Acais, ele está lá até hoje, que é um relógio que funciona pelo movimento, pela rotação da Terra. Que não é o Sol que se move, mas é a Terra que gira. Não é assim? Da direita para a esquerda, não é? Nessa rotação. E o Sol fica parado aqui. Então coloca-se um negócio de pedra, um pêndulo grande aqui, um pêndulo não, mas um negócio fixo aqui. E à medida que a Terra vai fazendo, a sombra vai marcando a hora. Esse é o relógio de Acais. Funciona com a rotação da Terra. Ele está preso, fixo, e à medida que ele vai... Aí ele disse assim, ó, para Deus adiantar mais 10 graus, fazer aí um pouco mais para frente, é fácil, a Terra já está indo, é só empurrar. Agora, para fazer ele voltar... para dar ré, irmão. Aí é só Deus, ele disse. Olha o texto, irmão. Olha o 10, põe aí, Gabriel. Olha o que ele está falando. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus. Não aconteça isso, mas volte a sombra a 10 graus. Porque ir para frente é fácil. Agora dá ré, irmão. Agora dá ré. Sabe o que o Espírito Santo está falando para mim? Ele disse assim, ó, sarar o enfermo é fácil, agora ressuscitar o morto, aí é só Deus. Sarar o enfermo é fácil. Bem treinadinho, até o médico consegue. Agora ressuscitar um... Irmão, tem milagre que só Deus pode fazer. Eu disse no princípio sobre sonhos, e vou falar de novo. Palavras proféticas, sonhos que o Senhor deu para você, mas que está morto. Porque não existe possibilidade de acontecer e dele voltar. Parece que está morto e enterrado. Não é? E já faz até uns dias, já está cheirando até podre o teu projeto, o teu sonho. Que já passou, não chega. E você fica falando, nossa, eu acho que aquela profecia que eu recebi não é de Deus. Eu acho que aquele vai morrer o meu lar. Irmão, Deus vai ressuscitar o teu milagre. Deus vai ressuscitar. Irmão, Deus está falando para mim aqui, ó. Eu vou tirar da cova, vou levantar da sepultura. Projetos. Ai, Jesus. Sonhos. Palavras proféticas que foram lançadas sobre a sua vida. Larai, suicandaraba, chorecandarabada. Irmão, eu sinto aqui a glória de Deus nessa noite. A glória de Deus que vai levantar morto nessa... Irmão, tá falido o pastor, vai ressuscitar em nome de Jesus. Tá quebrado, Deus vai consertar em nome de Jesus. Mas já pegou fogo, já queimou. Irmão, Deus vai trazer a vida em nome de Jesus Cristo da cinza. Deus está falando com você nessa noite, crente. Deus está falando. 11. Então, o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus, pelos graus que já tinha declinado no relógio do sol de Acais. Você crê nisso? Então fique de pé que nós vamos orar. E Deus nessa noite vai fazer o relógio voltar 10 graus, se você crê.
você vai ver um milagre acontecer na sua vida. Deus vai trazer à vida aquilo que já morreu. Deus vai ressuscitar os Lázaros. Irmão, você vai ver os Lázaros andando debaixo desse sol. Aleluia. Maravilhoso e eterno Deus, segundo a tua palavra que já foi pregada e ministrada nessa noite. Querido Deus Espírito Santo, querido Jesus Cristo de Nazaré, olha aqui o teu povo, olha aqui a tua igreja, olha aqui, Senhor, essas milhares de pessoas que estão comigo aqui pela internet, mais de 10 mil pessoas. Meu Deus, todos nós cremos, todos nós acreditamos na tua palavra, no teu milagre. Papai do céu, a tua palavra diz que onde tiver 2 ou 3, ali o Senhor estará. Nós estamos aqui em milhares e cremos que o Senhor está aqui conosco também nessa noite. Oh, Senhor, ouve o nosso clamor no céu. Ouve, Senhor, eu te peço a nossa oração no céu e manda retirar a pedra nessa noite da sepultura. Meu Deus, manda rolar essa pedra e chama, Senhor, o Lázaro pelo nome para que ele venha para fora nessa noite. Meu Deus, em nome de Jesus, nós clamamos com todo o poder do nosso coração e da nossa fé, que o Senhor venha ressuscitar os sonhos, que o Senhor venha ressuscitar as promessas, que o Senhor venha ressuscitar, meu Deus, o nosso Lázaro nessa noite, que estava morto, mas agora vive, porque cremos na tua palavra, Senhor, aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, eu posso sentir a terra tremer. Eu posso ver, Senhor, a pedra da sepultura já se movendo. Eu posso ver pela minha fé, Senhor. Eu já ouço o brado do anjo. Eu já vejo, meu Deus, o Lázaro se mexendo na sepultura, papai, se levantando para vir para fora. Rabadara sui candarabadara show. Lerebandarabai sui candarai. Deus, eu já posso sentir o cheiro do milagre, eu já posso ouvir o barulho, Senhor, eu já posso ouvir o barulho do milagre, aleluia. Aleluia, porque creio, Deus, que grandes coisas o Senhor está fazendo nesse momento, nessa noite, nesse dia 3 de agosto de 2025. Eu creio, Deus, que esse dia vai ficar marcado na nossa história como o dia da nossa vitória, aleluia. Espírito Santo, abençoa, Senhor, a minha igreja, abençoa, Senhor, o nosso povo com toda sorte de bênçãos, alcança, Senhor, cada um deles nessa noite e os abençoa em nome de Jesus, amém e amém. Se você crê no seu milagre, diga amém e dê uma salva de palmas para Jesus. Amém? Senta então, pode se sentar, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é bom. Oh, glória. Oh, glória. Oh, Jesus, aleluia. Aleluia. A gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram. Se trouxeram seus dízimos, levante suas mãos aí, que os irmãos vão entregar um envelopinho para vocês. Pessoal que está em casa aí já estão disponibilizando os dados bancários da igreja. Se você quiser pode mandar a sua oferta também, o seu dízimo. Glória a Deus e receber aí o seu milagre. Receba o seu milagre aí. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Jesus. Tu és santo, meu Deus, e santo é o teu nome. Oh, glória. Oh, glória. Aleluia. Vamos orar, feche os seus olhinhos, querido e amado Deus, em nome de Jesus. Eu quero, Senhor, te agradecer pela oportunidade que nos deu de estarmos aqui reunidos nessa noite. Ele ia pedir, Senhor, que o Senhor abençoe todos os ofertantes e dizimistas da tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se levantar, por favor, vem trazer as suas ofertas aqui. Pastor Edilson, vem aqui.
Deus. Aleluia. Amém, irmãos. Glória a Deus. Tremendo, hein? Quem não levar a bênção hoje é porque não se interessou por ela, né? Se você agarrou com fé, você vai levar em nome de Jesus. Amém? Fique em pé, por gentileza. Quando o pastor falou de lâmpada, eu olhei assim para essa quantidade de lâmpadas, né? Daí eu vi uma piscando lá, ó, ela sobressaiu. A igreja é essas lâmpadas, aquela ali é crente que está apagando. Começa a buscar energia, irmão. Quando o pastor falou de morte, eu vi covas sendo fechadas. Mas tinha umas 4 que não foi fechado. Deus falou assim, ó, se aqueles não se arrepender, eu vou matar. Deus vai matar. Tem gente que não se arrepende, porque senão você vai morrer. E quando nós colocamos diante de Deus, irmão, Deus manda o anjo e fecha a cova. Amém? Deus está dando oportunidade de vida aqui. Eu estou falando isso porque Deus falou comigo ali. Quando o pastor ministrava isso. Então, muitas vezes as pessoas não se preocupam o caminho que elas estão indo. Ela está empolgada naquele caminho. Ela não está vendo a visão de Deus. Ela está vendo o interesse dela. E quando nós olhamos o nosso interesse, irmão, Deus sai da nossa vida. Então, olhe o que Deus tem para você e busque, irmão, o arrependimento. Imagina eu como profeta Isaías, põe a casa em ordem, morrerá e não viverá. Estou saindo, Espírito Santo me visita, volta lá e diz que ele vai viver. Eu, que isso? Vou ser chamado de profeta mentiroso. Fui lá e disse que vai morrer, agora não vai morrer. Irmão, as coisas de Deus são condicionais. Elas estão condicionadas a você, aquilo que você vai decidir. Quando Deus falou isso com Ezequias, virou o rosto para a parede. O que é isso, irmão? Símbolo de arrependimento. Eu vou abrir uma oportunidade de Deus aqui para uma pessoa. Xaramanderebe Essu. Deus mandou eu dizer para uma pessoa aqui hoje, se você não se arrepender, vai descer a cova. Vai descer. Deus mandou eu dizer. Vim aqui como profeta. Nem esperava essa oportunidade. Porque sempre os irmãos estão sendo treinados que finalize. Mas Deus me permitiu eu vir aqui. E eu estou falando isso. Eu quero a pessoa aqui no altar. Não costumo fazer isso. Quero a pessoa que se arrepende hoje, porque Deus vai tratar. E quando Deus trata, não adianta. É ele, o pastor diz que tem coisas que só Deus faz. Então Deus está dando uma oportunidade. Eu vou dar alguns segundos e vou encerrar. Feche os teus olhos, igreja. Aleluia. Xeremandorimassu. Aqui não é a igreja que o pastor ontem ministrou, né? Do amor, do perdão. É a igreja da justiça. Existe o amor? Existe. Existe o perdão? Existe. E hoje Deus está abrindo para você. Busque o perdão. Busque o arrependimento. Busca hoje isso. Porque amanhã você vai estar bem. Amanhã você vai estar bem. Hoje você não vai estar bem. Se você não fizer o que Deus está pedindo aqui. Glória a Deus, Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Deus está visitando pessoas agora. Deus está curando pessoas. Deus está restituindo a vida de pessoas nesta noite. A mensagem foi profética, poderosa. Aleluia. Glória a Deus. Xaramanderabaçu. Você está me assistindo também, irmão. Você está incluído nessa mensagem hoje. Você não está aqui na igreja. Você está em casa. Você está assistindo na internet. Deus, a tua cova está preparada. Então se arrependa. Porque Deus vai tratar.
Quando o pastor pregava aqui, pastor, eu vi uma espada, o anjo. E era a justiça de Deus. Deus está dizendo que vai entrar com justiça. Aleluia, vai pegar mesmo, irmão. Não adianta, porque é tempo do crescimento, é tempo das coisas acontecerem. Então, quando chega esse tempo, Deus não tem ocupado por inocente. Misericórdia, Jesus. Glória a Deus. Vamos orar, irmão. Levante tuas mãos. Querido Espírito Santo, muito obrigado por esta noite, aonde o Senhor trouxe a palavra, Senhor, quentinha, poderosa do céu, usando o teu servo profeta, Senhor. Meu Deus, e muitas pessoas hoje foram alcançadas, muitas pessoas hoje foram abençoadas, muitas pessoas hoje, Senhor, foram avisadas, meu Pai. Ó Deus, o Senhor abriu a visão, como estava ali Ezequias: põe a casa em ordem. Ó Senhor, o Senhor está dando oportunidade para que pessoas venham se arrepender, venham entrar no teu caminho, Senhor, porque, Senhor, a mensagem é de arrependimento, e eu creio que o Senhor é um Deus da misericórdia, e o Senhor está aqui nesta noite, trabalhando, Senhor, no meio da tua igreja. Sentimos a tua presença, a tua graça poderosa, Senhor. Entra com a tua providência, faça um grande milagre no meio do teu povo, alcance os irmãos que estão, Senhor, em busca de um milagre, assistindo o culto pela internet, meu Deus, os presenciais aqui, Senhor, que ninguém hoje saia de mãos vazias, meu Pai, mas que o Senhor possa dar esta graça, esta bênção poderosa. Senhor, muito obrigado, Senhor, por este fim de semana, meu Deus, abençoado, que o Senhor nos deu, Senhor. Continua nos abençoando, guardando, protegendo, Senhor. Dá uma semana de paz, Senhor, um dia tranquilo, um domingo de amanhecer tranquilo, uma semana poderosa, Senhor, aonde nós estamos guardados pela tua presença. Sabemos que coisas irão acontecer, mas o Senhor tem o seu remanescente guardado, Senhor, debaixo das tuas asas. Pai, abençoa, Senhor, protege, guarda o pastor, a sua família, os obreiros, a igreja do Senhor. Meu Deus, repreenda o mal, repreenda esse demônio, Senhor. Fecha a boca do leão, ó Pai, esse cão miserável, Senhor, que tem espalhado erva daninha, semente, Senhor, de fariseu. Que o Senhor repreenda nesta noite e traga, meu Deus, uma grande vitória, e mostre, Senhor, que tu és o Deus desta igreja, que tu está com este povo, e que a tua glória seja manifesta como foi nesta noite. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por este dia, e leva-nos em paz, guardando a cada um, seja a distância, o lugar que for, Senhor, que os teus anjos acampe e dê o livramento, meu Pai. Nós oramos agradecidos agora, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Que a graça de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós, hoje e sempre. E todos juntos digam amém. Quem disse amém, aplauda Jesus. Aleluia. Aperta a mão de alguém e diga: olha, Deus está tirando o velho e dando o novo.